Boa tarde em Cristo Jesus para todos, a paz do Senhor Jesus. Vou deixar uma breve meditação, algo que Deus tem falado no meu coração e queria compartilhar com vocês. E para o tema desse devocional é fale e depois veja. E o versículo como base de Hebreus capítulo 10, 38, que fala: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Falar de fé, não tem como um cristão não falar de fé. Não tem como alguém que fala que serve a Deus, que segue o Evangelho sem falar de fé. E já iniciando, a palavra de Deus para nós, ela nos dá uma diretriz bem objetiva, né? Que o meu justo vive pela fé, nós vivemos pela fé, nós resistiremos pela fé, nós subsistimos pela fé. E no próprio Hebreus capítulo 11 nos fala que a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. E entendemos que isso tem muitas situações que é muito complicado, né? Nós termos essa convicção, situações que enfrentamos, adversidades que enfrentamos, que nós olhamos nossos olhos materiais, nossos olhos carnais, e é impossível. Nós não vemos situações que possam ser resolvidas, nós não vemos possibilidades, mas aí entra o sobrenatural. Aí entra o ser cristão, o ter a presença de Deus e crer em Deus, né? E exercitar essa palavra de Hebreus, certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que nós não vemos ainda. E estudando esses dias, nós aprendemos que, pegando o exemplo do próprio Deus para nossas vidas, nós entendemos, mesmo com a soberania de Deus, Ele nos dando um exemplo, Ele nos demonstrando de como agir. E a gente vê isso na criação. Quando nós olhamos o texto de Gênesis, capítulo 1, a gente vai ver Deus falando: haja luz. A gente vai ver Deus falando: haja expansão. A gente vai ver Deus falando: haja luminares. E em todo o procedimento da criação nós vamos ver Deus falando: haja. E onde eu estou querendo chegar com essa palavra, onde Deus está querendo falar aos nossos corações a respeito de que o próprio Deus nos deu um exemplo. Nós vemos Ele falando: haja luz, e na conclusão do dia nós vemos Deus falar e viu Deus que era bom. Nós vemos Deus falar: haja expansão, haja luminares, e sempre Deus falando no final: e viu Deus que era bom. Nós vemos no versículo 31 do capítulo 1: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E resumindo esta palavra ao objetivo do que Deus quer falar aos nossos corações, que o próprio Deus nos deu um exemplo. Primeiro Deus fala, depois Deus vê. Primeiro Deus profetiza, primeiro Deus declara, depois Ele vê. Ele declara: haja luz, depois Ele vê o que Ele declarou acontecer e Ele vê que é bom. Ele declara expansão, depois Ele vê que é bom. E esse não tem maior exemplo do que na própria criação, através da palavra, Deus nos dando esse exemplo de como conviver nessa terra, de como viver, de como estar vivendo como cristão, como um justo que vive pela fé. Irmãos, não temos outra saída. O exercício da fé, a prática da fé é a resposta para toda a nossa conduta como cristão. Declare na sua vida. Não aceite palavras negativas, não aceite palavras ao contrário daquilo que a palavra diz sobre nós. Declare, profetize com ato de fé que nós veremos acontecer tudo que
que tem respaldo, tudo que está baseado pela palavra de Deus, nós alcançaremos resultado. E não há coisa melhor do que nós vermos esse exemplo tão lindo no início de tudo. Deus nos dando esse exemplo. E disse Deus, haja. E logo depois Deus fala, e viu Deus. Deus fala e depois vê. Se nós falarmos pela palavra, como Deus fala, pela palavra, que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E esse Verbo é a palavra que nós temos hoje. É Jesus Cristo habitando em nós. Que Deus nos dê um discernimento, nos dê um amadurecimento, crescimento, entendimento. E que a nossa fé cresça cada dia no Senhor. Que assim profetizemos, que nós vamos ver acontecer todas as coisas que Deus tem preparado para nossas vidas. Em nome de Jesus.